Você, católico, já pegou empréstimo para pagar dívida? Então, esse é um erro muito comum e apareceu exatamente essa pergunta lá no meu Instagram e eu vou responder aqui para vocês detalhadamente. Mas deixa eu me apresentar primeiro. Fala, povo de Deus, eu sou Ramon, sou educador financeiro católico e eu ensino você a organizar o seu dinheiro em 60 dias e sair das dívidas. Aqui estão alguns dos alunos do meu curso do Método Virtude Financeira que já alcançaram resultados dentro daquilo que eu proponho de método. E aí vamos direto aqui para nossa pergunta. Peguei empréstimos para pagar dívidas e agora não consigo pagar os empréstimos. Helper. Então, eu vou ajudar essa pessoa agora através desse vídeo, que não é um vídeo de resposta rápida e de fórmula mágica, porque não tem. É algo muito simples que nós precisamos entender e colocar em prática. Mas primeiro é importante a gente entender o seguinte, que é um erro muito comum nós pegarmos empréstimos para poder pagar as nossas dívidas, porque a gente acredita que aquele empréstimo, o qual a gente olha para a parcela e acha que é possível de serem pagas, a gente vai lá porque pega, né, muito melhor do que pagar os juros do cartão de crédito, os juros de alguma outra coisa. Então a gente faz essa transação. Porém, ela só é válida quando a gente já entende da nossa realidade financeira, quando a gente já tem um controle financeiro e a gente sabe que aquele valor que vai entrar de parcela do empréstimo não vai pesar dentro do nosso orçamento. E a gente precisa ter todo esse conhecimento antes de tomar essa decisão. Porque se tomamos essa decisão antes de ter o controle, a probabilidade de depois você não conseguir pagar o empréstimo é grande e ele vai se tornar uma dívida. Então, entendendo que não dá para a gente fazer empréstimo sem antes controlar o nosso dinheiro, agora também que o negócio já está feito, vamos entender o que na verdade nós deveríamos fazer. Né? E é uma coisa que hoje também é possível da gente analisar, da gente pensar e colocar em prática. Porque os empréstimos que agora nós fizemos e se tornaram uma dívida, a gente também consegue renegociar esses empréstimos. Não necessariamente pegar um outro empréstimo para poder pagar aquele empréstimo. Né? Os seus juros, por exemplo, teriam que estar muito baixos, que não é a realidade do nosso país no momento. Né? A situação é de juros altos, então você vai pagar ali o empréstimo duas vezes referente àquele valor que você pegou. Beleza? Então vamos aqui para o nosso quadro para a gente poder analisar e descrever todo um cenário para você não cometer mais esse erro de pegar o empréstimo para poder pagar a dívida e depois você também não conseguir pagar esse empréstimo. Vamos supor o seguinte cenário: uma dívida hoje de R$ 10.000. E aí você pega o empréstimo para poder pagar essa dívida. Então digamos que você pega ali um empréstimo de R$ 12.000. Sendo que na hora que você negocia, né, você olha para sua realidade financeira naquele momento, sem fazer controle nenhum, sem fazer qualquer tipo de anotação, e aí você faz a seguinte negociação: eu consigo pagar esse valor aqui em 48 parcelas de R$ 500. Ah, isso aqui cabe no meu bolso, porque eu, tô devendo um valor de R$ 10.000, é melhor eu pagar R$ 500 por mês que eu consigo quitar essa dívida. Mas qual é o problema? O problema é que você também não fez conta em relação a esse valor. E no final, você vai pagar um montante de R$ 24.000. O dobro, né? Aqui dentro da nossa simulação, o dobro que você pegou de empréstimo, achando que normal, né? Eu fiz uma situação dessa, né? Cometer um erro, gerar uma dívida de 10.000, então eu tenho que pagar essa dívida de 10.000. Só que aí você gera um outro erro para sua realidade financeira, porque você vai pagar R$ 24.000 de uma dívida que era 10. Então você vai estar pagando ali, né, R$ 14.000 a mais do que você estava devendo, só para poder pagar o que você estava devendo. Então, é um erro muito grande que as pessoas cometem hoje no nosso país. E aí, quando entra uma fatura desse valor aqui, de R$ 500, caramba, pesa no nosso orçamento. É muito dinheiro para a gente estar jogando para fora. E jogando para fora mesmo, porque olha quanto de juros que você vai pagar. Aqui você vai pagar R$ 14.000 de juros. Então, esse erro que você acabou cometendo, né? Eu estou mostrando todo ele aqui para você, para que isso não se repita com você e nem com as outras pessoas que estão assistindo esse vídeo agora, né? E você que está aqui me assistindo, né? Já segue aqui o canal, se inscreve no canal que estou fazendo para o YouTube, estou colocando no Instagram também.
Mas se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com as pessoas que você conhece aí da sua paróquia, que podem estar passando pela mesma aflição e vão recorrer ao empréstimo para poder sair das dívidas, que esse não é o caminho. Agora, eu quero te mostrar um outro caminho, um caminho que com certeza é capaz de te tirar das dívidas com muito mais facilidade, com muito mais tranquilidade. Bom, uma coisa que todo mundo sabe é que no Brasil os juros são sempre muito abusivos. Então nós precisamos entender que isso é favorável para nós nesse tipo de negociação. Nós não temos que pagar por juros abusivos. E a gente consegue facilmente, indo à justiça, recorrer desses juros abusivos. Mas se você não quiser ter todo esse trabalho de ir para a justiça e etc., tem um caminho mais tranquilo para você fazer para poder pagar essa sua dívida. A primeira coisa que você precisa é entrar em contato com a instituição que você está devendo, com o banco que você está devendo, e solicitar isso aqui, ó. DED, Descritivo de Evolução da Dívida. Porque fazendo essa solicitação, eles vão te enviar o valor original da sua dívida. Então você vai saber exatamente onde você errou e qual é o valor original do seu erro. Porque aqueles 10 mil que você viu que estava devendo não era o valor original da sua dívida. E aí você vai ver que tudo aquilo ali são juros que o banco acaba cobrando, porque os juros são altos no nosso país e a gente não precisa pagar por eles. A gente precisa entender para renegociar da melhor maneira possível. Então, quando você solicita o descritivo de evolução da dívida, aquele valor que você tinha visto lá, atualizado, porque estava cheio de juros, na verdade, não é o valor original da sua dívida, mas sim o valor original da sua dívida era de R$ 5.000. Olha só que coisa, hein? R$ 5.000 o valor da sua dívida, você pegando um empréstimo de 12 mil, que na verdade você ia pagar R$ 24.000 para pagar o valor de 5 mil, que é o valor original da sua dívida. Então, você não precisa pegar um empréstimo de 12 mil para pagar uma dívida de 5 mil. Na verdade, é porque a gente estava olhando ali para os 10 e a gente fica nessas situações de endividamento meio que no desespero mesmo, querendo sair dessa realidade quanto antes, limpar o nosso nome, né? É uma coisa que todo brasileiro teme muito, tá com o nome sujo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, preste atenção, ninguém tem a capacidade de sujar o seu nome. O seu nome nunca vai estar sujo, nunca será sujo. A única coisa que aconteceu nessa situação toda foi o seu CPF ficar bloqueado para que você não contraísse novas dívidas. Só isso. Porque você, economicamente, acaba sendo um problema para o nosso país. Por que um problema para o nosso país? Porque se você está devendo a essa instituição, eles bloqueiam o seu CPF para que você não faça uma nova dívida numa outra instituição. Só isso. Então é um tempo onde você se reorganiza financeiramente, quita a sua dívida e agora eles falam, não, tá tudo bem para você comprar em outro lugar, porque agora você já pode ter acesso ao crédito. Entende? É totalmente diferente, né? E aí, nesse tempo, você encontra o Ramon, encontra o meu vídeo e você passa a ser uma pessoa educada financeiramente, podendo utilizar bem o cartão de crédito, utilizar melhor os seus recursos, e aí você passa a fazer parte da solução, daqueles que propagam a educação financeira no nosso país. Beleza? Então, olha só, R$ 5.000 é o valor original da sua dívida. Se você quiser agora pegar um empréstimo de R$ 6.000 para poder pagar esses 5 mil, seria até ok, você ia pagar muito menos de R$ 500 por mês, na verdade, porém você ainda assim ia continuar pagando os juros altíssimos do nosso país em relação hoje a empréstimos. Então você ia pegar o empréstimo de R$ 6.000, você ia pagar 12, né? E a dívida é de 5 mil. E eu tenho uma proposta para te fazer, uma proposta ousada e que com certeza é capaz de te tirar dessa situação sem você ter que pagar juros nenhum. Então é o seguinte, se você hoje tá com uma dívida de R$ 5.000 e eu te pergunto, quanto tempo que você já tem essa dívida? Talvez você já esteja endividado aí mais ou menos uns sei lá, 2 anos, 1 ano, 6 meses. Você está endividado já há um certo tempo, por isso que os juros chegaram ao dobro do valor da sua dívida. E agora a gente precisa fazer o seguinte: se a gente entende que o valor é de R$ 5.000, por que ao invés de você pegar um empréstimo para pagar 12, a gente não faz uma renda extra calculada,
focada no seu problema para conseguir quitar essa dívida em 5 meses. Em 5 meses, quitar essa dívida à vista. Porque eu não sei da sua realidade financeira. Pode ser que dentro daquilo que você vive, exista a possibilidade de fazer o dinheiro sobrar, como também pode não existir essa possibilidade. Então, por isso que eu estou te convidando a pensar fora da caixa e fazer uma renda extra. Em 5 meses, você conseguir quitar esse valor de 5 mil. Logo, em 5 meses, você precisaria juntar R$ 1.000 por mês. Como isso iria acontecer com renda extra? Então, eu vou mostrar para você aqui também nesse vídeo como você pode fazer isso. Então, a proposta que eu tenho para te fazer é bem simples e que todo mundo conhece. Vender brigadeiro. Exatamente isso. Vendendo brigadeiro, você consegue juntar o dinheiro que você precisa para poder quitar essa dívida de R$ 5.000. E como é que isso iria acontecer? Eu falei para vocês que com 5 meses a gente conseguiria chegar nesse objetivo, né? Então, durante 5 meses, a gente precisa ter um lucro de R$ 1.000. Então, R$ 1.000. E quanto de margem a gente teria em cima de cada brigadeiro? Vamos pensar que em cima de cada brigadeiro a gente ganhe R$ 2,50. Esse aqui vai ser o nosso lucro em cima de cada brigadeiro. Logo, você não vai poder vender o brigadeiro a 2,50. Você vai precisar calcular os custos e você vai colocar aí talvez mais R$ 1,50 de custo, né? O seu brigadeiro saindo no valor de R$ 4. Né? Esse aqui é um ponto, mas lembrando que a sua margem precisa ser 2,50 dentro dessa nossa matemática. E aí, como eu falei, se você conseguir reduzir custo e tudo mais, você pode vender o seu brigadeiro a 3,50, a R$ 3 se o seu custo for de 50 centavos, mas o seu lucro precisa ser de 2,50. Porque se o seu lucro for de 2,50 em cada brigadeiro, você vai precisar vender ao longo de um mês 400 brigadeiros. Essa aqui é a sua meta, vender 400 brigadeiros ao longo do mês. Caramba, Ramon, é muito brigadeiro, eu não vou conseguir vender isso tudo. Claro, porque você está olhando para o número cheio. Porque se você dividir isso aqui por 4 semanas, você vai precisar vender 100 brigadeiros por semana. Já fica mais possível, né? E se a gente olhar para os dias da semana, a gente vai precisar vender 14 brigadeiros por dia, né? Então, numa caixinha de brigadeiro, que vem ali com mais ou menos 5, mas 5 brigadeiros, a gente teria até uma meta de vender 3 caixinhas, que daria ali 15 brigadeiros, e aí ao longo do mês a gente conseguiria alcançar a nossa meta. Fora os brigadeiros que você pode fazer para aniversário, para outras situações que vão te trazer essa rentabilidade. Eu sei que não é fácil, eu sei que é um caminho difícil, né, para quem não costuma empreender. Mas se eu dissesse que tem um passo a passo para você seguir, exatamente, né? É um curso de renda extra onde eu ensino você todo o passo a passo para conseguir fazer um trabalho como esse, mas não só com brigadeiro, com outras coisas também, né? Porque se a gente aprende a empreender, aí a nossa vida ela consegue andar um pouquinho mais com a renda extra, né? Porque às vezes o nosso salário ele não dá conta de toda a nossa realidade financeira, mas o trabalho empreendedor ele é capaz de suprir algumas necessidades e até nos alavancar em outras realidades, pensando, né, em uma projeção, num crescimento que talvez o nosso trabalho formal ali ele não seja capaz de nos proporcionar. Beleza? Então, eu espero que tenha ajudado você a não cometer o erro de pegar empréstimo para poder pagar a dívida e sim, pensar um pouquinho fora da caixa, pedir a solução do seu problema para o próprio banco, o demonstrativo de evolução da dívida. Aí você vai identificar qual é o valor original da sua dívida e é esse valor que você tem que correr atrás para pagar. Então, correndo atrás desse valor fica muito mais acessível, você não precisa pegar um empréstimo que você vai pagar o dobro do valor que você teria para poder quitar a sua dívida e também, né, entendendo que a renda extra é um caminho viável quando a gente faz de forma séria, com propósito, para conseguir nos livrar das dívidas. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, compartilha para ajudar o meu trabalho a crescer, a alcançar cada vez mais católicos que acabam cometendo esses erros aqui e que a gente sabe que nós não precisamos, a partir desse vídeo, a gente sabe que não precisamos cometê-los. É isso? Fica com Deus e até mais.